Aula 1. Preenchimento eficiente de formulário. Olá, Ana. Temos alguns formulários para preencher. Vamos preenchê-lo rapidamente, está bem? Olá, John. Absolutamente, não devemos atrasar. A eficiência é fundamental no preenchimento de formulários. Certo. Vamos começar por ler atentamente as instruções. Compreender os requisitos ajudar-nos a preencher os formulários com precisão. Isso é um bom ponto. Devemos prestar atenção a quaisquer orientações específicas ou documentos adicionais que possam ser necessários. Assim que soubermos o que é necessário, vamos reunir toda a informação necessária. É importante ter tudo pronto antes de começarmos. Absolutamente. Não queremos fazer uma pausa a meio do preenchimento dos formulários para procurar detalhes em falta. A preparação é fundamental. Agora que estamos prontos, vamos começar com as informações básicas: nomes, endereços e detalhes de contacto. Sim. Devemos ter a certeza de escrever de forma legível e verificar se há erros de ortografia. Informação clara e precisa é importante. Concordado. Vamos prosseguir para as próximas sessões, fornecendo detalhes sobre o nosso histórico de emprego ou qualificações educacionais, se aplicável. Lembre-se, devemos nos concentrar nas informações relevantes e evitar fornecer detalhes desnecessários. Absolutamente. Queremos incluir o que é necessário e evitar qualquer confusão ou atrasos. À medida que completamos cada seção, vamos rever nossas respostas para garantir que sejam precisas e completas. É uma boa ideia. Uma revisão rápida a ajudar-nos a detectar quaisquer erros ou omissões. Quando estivermos satisfeitos com as nossas respostas, vamos certificar-nos de assinar e datar os formulários quando necessário. Certo. Não nos esqueçamos de verificar se é necessário anexo algum documento comprovativo. Antes de enviarmos os formulários, vamos guardar cópias para os nossos registros. É sempre bom ter um backup. Absolutamente. A existência de cópias será útil no caso de necessitarmos de voltar para as informações fornecidas. Agora que terminamos, vamos garantir que enviamos os formulários através dos canais designados ou às autoridades competentes. Sim. Vamos seguir as instruções de submissão cuidadosamente para evitar atrasos desnecessários. Aula 2. Tratamento de cancelamentos de última hora. Olá, Ana. Estive a pensar nos nossos próximos planos, mas e se houver uma emergência inesperada e eu precisar cancelar de última hora? Olá, John. Isso é uma preocupação válida. A vida pode lançar bolas curvas inesperadas às vezes. Nessas situações, a comunicação é fundamental. Absolutamente. Eu me sentiria mal em cancelar no último minuto, mas às vezes as circunstâncias estão fora do nosso controlo. É importante ser compreensivo e flexível. Se surgir uma emergência, certifique-se de informar a outra pessoa o mais rapidamente possível. Isso faz sentido. A notificação imediata da outra pessoa demonstra respeito pelo seu tempo e permite-lhe tomar medidas alternativas, se necessário. Exatamente. Ser aberto e honesto sobre a situação ajuda a manter um bom relacionamento e evita qualquer mal-entendido. Mas e se for uma situação em que não posso avisar?
como uma doença súbita ou um assunto familiar urgente. Nesses casos, é importante priorizar o seu bem-estar ou o bem-estar da sua família. A sua saúde e família devem estar sempre em primeiro lugar. Isso é verdade. É essencial cuidar de nós mesmos e dos nossos entes queridos. Fico feliz que perceba. Claro, a vida acontece e emergências podem surgir inesperadamente. É importante ser compassivo e complacente. Obrigado. Agradeço a sua compreensão. Farei o meu melhor para evitar cancelamentos de última hora, mas se isso acontecer, vou comunicar o mais rápido possível. É uma abordagem responsável. É tudo uma questão de manter linhas de comunicação claras e abertas. Absolutamente. E se a situação permitir, vou tentar reprogramar ou compensar de alguma forma para mostrar o meu compromisso. Isso é um gesto atencioso. Demonstra a sua sinceridade e consideração pelo tempo da outra pessoa. Obrigado pelo seu conselho. Sinto-me mais confiante agora em lidar com emergências inesperadas e comunicar eficazmente. Lição 3: Compras de moda. Olá, Ana. Acho que devíamos explorar mais algumas opções. O que acha? Olá, John. Concordo, vamos continuar a procurar. Há tanto para descobrir. Absolutamente. Enchei-me com este casaco e parece fantástico. O que acha disso? Oh, adoro o estilo. A cor e o design estão realmente na moda. Seria, sem dúvida, uma declaração de moda. Era o que eu também pensava. É importante encontrar peças que se destaquem e reflitam o nosso estilo pessoal. Definitivamente. A moda é uma ótima maneira de nos expressarmos e de mostrar a nossa individualidade. Absolutamente. E o material parece de alta qualidade, o que significa que vai durar muito tempo. A qualidade é fundamental quando se trata de vestuário. É melhor investir em peças que vão perdurar no tempo. Não podia estar mais de acordo. É importante considerar a durabilidade e longevidade ao fazer escolhas de moda. E por falar em escolhas, viu este par de sapatos? São tão elegantes e versáteis. Uau! Esses sapatos são fantásticos. Ficariam bem com roupas casuais e formais. Exatamente. É sempre bom ter artigos que podem ser vestidos para cima ou para baixo, dependendo da ocasião. Essa é uma abordagem inteligente para construir um guarda-roupa versátil. Podemos misturar e combinar para criar vários looks. Absolutamente. É tudo uma questão de maximizar as nossas opções e tirar o máximo proveito da nossa roupa. Concordo. Não nos esqueçamos de prestar atenção também ao ajuste. A roupa deve ser confortável e lisonjeira. O conforto é a chave, com certeza. E quando algo se encaixa bem, aumenta a nossa confiança e aparência geral. Definitivamente. Queremos sentir-nos bem naquilo que vestimos e exalar confiança onde quer que vamos. E não esqueçamos os acessórios. Podem elevar qualquer roupa e adicionar aquele toque extra de estilo.
Tens razão. Um acessório bem escolhido pode fazer uma diferença significativa e completar o visual geral. Absolutamente. São esses pequenos detalhes que podem ter um grande impacto nas nossas escolhas de moda. Não podia estar mais de acordo. Vamos continuar a explorar e encontrar peças que realmente falam ao nosso estilo pessoal. Definitivamente. O mundo da moda é vasto e há sempre algo novo e excitante para descobrir. Ainda bem que estamos na mesma página. Vamos continuar a nossa jornada de moda e fazer algumas escolhas estilosas. Absolutamente. Estou ansioso para encontrar aquelas peças perfeitas que nos façam sentir confiantes e com estilo. Eu também. Vamos abraçar a nossa aventura de moda e desfrutar do processo de criação dos nossos looks únicos. Definitivamente. Moda tem tudo a ver com autoexpressão e divertir-se com o nosso estilo. Vamos torná-lo memorável. Não poderia ter dito melhor. Vamos mergulhar e encontrar essas joias da moda. Boas compras! Lição 4: Fundamentos culinários. Olá, Ana. Alguma vez experimentou cozinhar com diferentes óleos e especiarias? Olá, John. Sim, adoro experimentar sabores diferentes na cozinha. Acrescenta tanta profundidade aos pratos. Isso é fantástico. Tenho lido sobre os benefícios de usar azeite na cozinha. É definitivamente uma opção versátil. Absolutamente. O azeite não é apenas saudável, mas também adiciona um sabor delicioso a saladas, salteados e marinadas. Não podia estar mais de acordo. É um prato básico na cozinha mediterrânica e dá um toque único aos pratos. Definitivamente. E quando se trata de especiarias, já experimentou usar cúrcuma e cominho? Sim, eu tenho. A cúrcuma tem grandes benefícios para a saúde, e o cominho adiciona um sabor quente e terroso a muitos pratos. Isso mesmo. A cúrcuma é conhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias e o cominho adiciona um aroma e sabor adoráveis. É fascinante como as especiarias podem transformar um prato simples em algo extraordinário. Absolutamente. E levam os sabores e fazem de cada mordida uma experiência deliciosa. De facto. E por falar em ingredientes, alguma vez usou feijão enlatado na sua cozinha? Sim, eu tenho. Feijões enlatados são tão convenientes e podem ser usados em vários pratos como sopas, ensopados e saladas. Isso é verdade. São uma grande fonte de proteínas e fibras, e poupam muito tempo na preparação das refeições. Definitivamente. É sempre bom ter algumas conservas de feijão na despensa para refeições rápidas e nutritivas. Não podia estar mais de acordo. São um ingrediente versátil que pode adicionar substância e sabor a muitas receitas. Absolutamente. É tudo uma questão de ter uma cozinha bem abastecida com ingredientes essenciais para aventuras culinárias. Tens razão. Ter uma variedade de óleos, especiarias e produtos básicos da despensa permite-nos explorar diferentes cozinhas. Exatamente. Expande os nossos horizontes culinários e permite-nos criar pratos diversos e emocionantes.
E experimentar sabores diferentes na cozinha pode ser uma experiência divertida e gratificante. Definitivamente. É um processo criativo que nos permite desenvolver o nosso próprio estilo de cozinha único. Não poderia ter dito melhor. Vamos continuar a explorar novos ingredientes e sabores na nossa cozinha. Absolutamente. Vamos manter as nossas cozinhas abastecidas com itens essenciais como azeite, feijão enlatado e especiarias. Concordado. As possibilidades são infinitas e podemos criar refeições deliciosas e memoráveis nas nossas próprias casas. Estou animado para continuar as nossas aventuras culinárias. Vamos continuar a aprender e a crescer na cozinha. Eu também. Vamos abraçar os sabores, experimentar novas receitas e aproveitar a viagem de cozinhar. Definitivamente. Cozinhar não é apenas uma questão de nutrição, mas também de criatividade e alegria. Felicitações a isso. Felicidades, sem dúvida. Um brinde a deliciosas refeições, sabores emocionantes e a alegria de cozinhar. Vamos saborear cada momento. Lição 5. Tranquilidade da natureza. Olá, Ana. Alguma vez esteve num sítio que é realmente de tirar o fôlego e sereno? Olá, John. Sim, tive o prazer de visitar alguns sítios que são incrivelmente tranquilos e bonitos. Isso soa fantástico. Só consigo imaginar como as águas calmas tornam a envolvente ainda mais pacífica. Absolutamente. Estar perto de águas serenas, seja um lago ou um oceano, tem um efeito calmante na alma. Posso imaginar as ondulações suaves e o som da água batendo contra a costa, criando uma sensação de tranquilidade. Sim, os sons rítmicos da natureza podem ser incrivelmente serenos e ajudar-nos a encontrar a paz interior. É fascinante como a natureza tem o poder de acalmar as nossas mentes e proporcionar uma sensação de relaxamento. Definitivamente. Estar imerso na beleza da natureza permite-nos desligar-nos do barulho do cotidiano. Isso é tão verdade. Proporciona uma fuga muito necessária e permite-nos recarregar as nossas baterias. Absolutamente. A natureza tem esta incrível capacidade de rejuvenescer e inspirar-nos de maneiras que nada mais pode. Concordo. As vistas deslumbrantes e a sensação de estar em harmonia com a natureza são verdadeiramente inspiradoras. É nesses momentos que percebemos o quão pequenos somos no grande esquema das coisas e quão preciosa é a vida. Exatamente. É uma experiência humilhante que nos lembra de apreciar a beleza que nos rodeia. A natureza tem uma maneira de colocar as coisas em perspectiva e lembrar-nos do que realmente importa na vida. Não poderia ter dito melhor. É importante dedicar algum tempo a conectar-se com a natureza e encontrar consolo no seu abraço. Absolutamente. A natureza é um poderoso curador e uma fonte de inspiração para as nossas mentes e almas. Façamos questão de procurar esses lugares serenos e mergulhar na tranquilidade da natureza. Sou totalmente a favor disso. Vamos ter tempo para apreciar a beleza de tirar o fôlego que existe ao nosso redor. Definitivamente. Trata-se de encontrar esses momentos de serenidade e deixar-nos cativar pelas maravilhas da natureza. Absolutamente.
Vamos abraçar a influência calmante da natureza e deixá-la restaurar o nosso espírito e trazer-nos alegria. Não podia estar mais de acordo. Vamos fazer um esforço consciente para nos cercarmos da tranquilidade da natureza. A natureza tem tanto para oferecer. Vamos explorar, apreciar e deixar a sua serenidade encher os nossos corações e mentes. Isso soa como um plano maravilhoso. Vamos embarcar numa viagem de serenidade e deixar a beleza da natureza guiar-nos. De facto, vamos mergulhar nas águas calmas da natureza e permitir que a sua magia nos envolva completamente. Não poderia estar mais entusiasmado. Vamos lá fora e experimentar a serenidade de tirar o fôlego do mundo natural. Absolutamente. Vamos fazer memórias que vão durar uma vida inteira e valorizar a tranquilidade que a natureza nos traz. Aqui está a serenidade da natureza e a alegria que ela nos traz. Que encontremos sempre consolo no seu abraço. Felicidades! Aula 6. Hábitos alimentares saudáveis. Olá, Ana. Já pensou em incorporar frutas frescas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras na sua dieta? Olá, John. Sim, acredito que incorporar estes alimentos nutritivos é essencial para manter um estilo de vida saudável. É bom ouvir isso. Frutas e legumes frescos estão repletos de vitaminas e minerais que nutrem o nosso corpo. Absolutamente. Fornecem-nos os nutrientes e antioxidantes necessários para apoiar o nosso bem-estar geral. É importante escolher uma variedade de frutas e vegetais coloridos para garantir que obtemos uma ampla gama de nutrientes. Definitivamente. Cada cor representa diferentes fitoquímicos que proporcionam benefícios únicos para a saúde. Isso é fascinante. Não sabia que as diferentes cores das frutas e legumes tinham tanto significado. Sim, é a maneira da natureza de nos fornecer uma gama diversificada de nutrientes para apoiar a nossa saúde. Isso faz sentido. E os grãos integrais? Como contribuem para uma alimentação saudável? Os grãos integrais são uma excelente fonte de fibras, vitaminas e minerais. Fornecem energia sustentada e auxiliam na digestão. Entendo. Assim, ao incorporar grãos integrais nas nossas refeições, podemos sentir-nos mais cheios por mais tempo e manter níveis de energia estáveis. Absolutamente. Grãos integrais como quinoa, arroz integral e pão integral são ótimas opções para incluir na nossa dieta. E as proteínas magras? Como é que desempenham um papel na manutenção de um estilo de vida saudável? Proteínas magras, como frango, peixe, tofu e leguminosas, fornecem aminoácidos essenciais para o crescimento e reparação muscular. Isso é interessante. Portanto, incorporar proteínas magras nas nossas refeições ajuda a apoiar os nossos músculos e a força geral. Sim, exatamente. É importante escolher cortes magros de carne e fontes alternativas de proteína para obter uma variedade de nutrientes. Fico feliz em saber disso. É essencial ter uma dieta equilibrada que inclua uma variedade de alimentos nutritivos. Absolutamente. Os nossos corpos prosperam quando os alimentamos com alimentos saudáveis e ricos em nutrientes. É fascinante como os alimentos que comemos podem ter um impacto tão significativo na nossa saúde e bem-estar em geral.
Sim, é uma prova do poder da nutrição no apoio ao nosso corpo e na promoção da longevidade. Não podia estar mais de acordo. Vamos priorizar a procura de frutas frescas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Definitivamente. Ao priorizar estes alimentos, podemos criar uma base para uma vida saudável e vibrante. É tudo sobre fazer escolhas conscientes e estar atentos ao que colocamos no nosso corpo. Absolutamente. Vamos continuar a educar-nos e a tomar decisões informadas sobre a nossa nutrição. Estou animado para explorar novas receitas e incorporar estes alimentos nutritivos nas nossas refeições. Eu também. Vamos embarcar numa viagem deliciosa e saudável juntos. Uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. Que priorizemos sempre o nosso bem-estar. Lição 7. O futuro do trabalho. Olá, Ana. Já reparou como as conversas presenciais se tornaram menos comuns com o aumento do trabalho remoto? Olá, John. Sim, parece que o trabalho remoto mudou a forma como interagimos e comunicamos uns com os outros. Definitivamente. Com a comodidade da tecnologia, as reuniões virtuais e a comunicação online tornaram-se a norma. É interessante como a tecnologia permitiu-nos ligar com pessoas de todo o mundo sem sair de casa. Absolutamente. O trabalho remoto abriu oportunidades de colaboração e flexibilidade como nunca antes. No entanto, sinto falta do toque pessoal das conversas face a face e das pistas não verbais que elas fornecem. Concordo. Há algo único em poder ler pessoalmente a linguagem corporal e as expressões faciais de alguém. É verdade. A linguagem corporal desempenha um papel significativo na comunicação e pode ajudar-nos a compreender as nuances de uma conversa. É por isso que é importante encontrar um equilíbrio entre as interações virtuais e face a face, especialmente para construir relacionamentos. Definitivamente. As conversas presenciais permitem-nos estabelecer uma ligação mais profunda e fomentar a confiança com os outros. Também é mais fácil construir relações e resolver conflitos quando podemos ter conversas diretas e presenciais. Sim, às vezes uma simples conversa presencial pode levar a soluções criativas e a um melhor entendimento um do outro. Absolutamente. É importante reconhecer o valor das interações virtuais e presenciais na nossa vida profissional. O trabalho remoto tem os seus benefícios, tais como o aumento da flexibilidade e a redução do tempo de deslocamento, mas não devemos esquecer a importância das ligações presenciais. Não podia estar mais de acordo. À medida que o futuro do trabalho continua a evoluir, precisamos de encontrar formas de encontrar um equilíbrio entre os dois. Exatamente. Trata-se de alavancar a tecnologia para a eficiência e, ao mesmo tempo, criar espaço para interações face a face significativas. Vamos fazer um esforço para priorizar essas ligações presenciais e procurar oportunidades para conversas presenciais sempre que possível. Absolutamente. Ao fazê-lo, podemos criar um ambiente de trabalho que valoriza tanto a produtividade como a conexão humana. Aqui está a encontrar o equilíbrio certo entre as interações virtuais e face a face no futuro do trabalho. Felicitações a isso!
Vamos abraçar os benefícios do trabalho remoto enquanto valorizamos o valor das conversas presenciais. Bem dito. Vamos adaptar-nos à paisagem mutável do trabalho e aproveitar ao máximo as oportunidades que apresenta. Lição 8. Aventuras ao ar livre. Olá, Ana. Alguma vez experimentou alguma atividade ao ar livre que exija equipamento ou equipamento especial? Olá, John. Sim, gosto de explorar o ar livre e me envolver em atividades que exigem equipamentos específicos. Isso é emocionante. Que tipo de equipamento costuma usar para as suas aventuras ao ar livre? Bem, depende da atividade. Para caminhadas, certifico-me de ter sapatos confortáveis e muita água. Sapatos confortáveis para caminhar são essenciais para prevenir o desconforto e garantir uma agradável experiência de caminhada. Absolutamente. É importante escolher sapatos que proporcionem um bom suporte e tração para navegar em diferentes terrenos. E ter água suficiente é crucial para manter-se hidratado durante as atividades ao ar livre, principalmente nos dias quentes. Sim, manter-se hidratado ajuda a manter os níveis de energia e previne a desidratação, o que pode ser perigoso. E quanto a outras atividades ao ar livre como acampar ou escalada? Também necessitam de equipamento específico? Definitivamente. Para acampar, certifico-me de ter uma tenda resistente, um saco de dormir e um fogão de campismo para cozinhar. Ter uma tenda e saco de dormir fiáveis garante uma noite de sono confortável e proteção contra os elementos. E um fogão de campismo permite-me cozinhar refeições e desfrutar de comida quente mesmo na selva. Isso soa conveniente. E quanto à escalada? Que tipo de equipamento precisaria para isso? Para a escalada, eu precisaria de um arnês, sapatos de escalada e um capacete por segurança. O arnês e os sapatos de escalada proporcionam estabilidade e suporte enquanto escalam as rochas, e o capacete protege a cabeça de possíveis quedas. Exatamente. A segurança deve ser sempre uma prioridade ao se envolver em atividades ao ar livre que envolvam alturas e riscos potenciais. É importante investir em equipamentos e equipamentos de qualidade para garantir a nossa segurança e potenciar as nossas experiências ao ar livre. Absolutamente. Equipamentos de qualidade não só proporcionam conforto e segurança, mas também potenciam o prazer geral da atividade. Concordo. Vale a pena pesquisar e investir no equipamento certo para aproveitar ao máximo as nossas aventuras ao ar livre. E é sempre uma boa ideia verificar a previsão do tempo e estar preparado para quaisquer alterações nas condições. Isso é um bom ponto. Estar preparado e ter o equipamento certo pode fazer uma diferença significativa nas nossas experiências ao ar livre. Definitivamente. Vamos continuar a explorar o ar livre e aproveitar ao máximo as nossas aventuras ao ar livre. Absolutamente. Aqui estão muitas outras experiências emocionantes ao ar livre e o equipamento que as aprimora. Felicitações a isso! Vamos abraçar a beleza da natureza e preparar-nos para aventuras inesquecíveis. Bem dito. Vamos nos montar e aproveitar ao máximo as nossas atividades ao ar livre. Aventura o aguarda. De facto, vamos embarcar em aventuras emocionantes e criar memórias duradouras ao ar livre.
Não podia estar mais de acordo. Vamos fazer de cada aventura ao ar livre uma viagem que vale a pena valorizar. Lição 9. Escolhendo os tomates perfeitos. Olá, Ana. Tens alguma dica para escolher os tomates perfeitos na mercearia? Olá, John. Sim, ao selecionar tomates, há algumas coisas que deve ter em conta. É ótimo saber isso. O que devo ter em mente ao escolher o tomate? Em primeiro lugar, evite tomates com hematomas ou manchas. Devem ter uma pele lisa e firme. Assim, uma pele lisa e firme indica que os tomates estão frescos e em bom estado? Exatamente. Contusões ou manchas podem indicar que os tomates estão maduros demais ou foram mal manuseados. Isso faz sentido. Há alguma outra coisa que eu deva considerar ao colher tomates? Sim, a cor é outro fator importante. Procure tomates que tenham uma cor vibrante e consistente. Que cores devo procurar? Existem indicadores específicos de maturação? Os tomates maduros podem vir em várias cores, dependendo da variedade. Procure tomates que tenham uma cor profunda e rica. É bom saber isso. Vou ficar de olho nos tomates com uma cor vibrante e consistente. Excelente! Outra coisa a considerar é o peso dos tomates. Devem sentir-se pesados para o seu tamanho. Então, um tomate mais pesado indica que é mais suculento e saboroso? Sim, um tomate mais pesado normalmente significa que tem um teor de água mais elevado, o que pode contribuir para a sua suculência. Isso é uma ótima dica. Vou ter a certeza de escolher tomates que parecem mais pesados na minha mão. Por último, aperte suavemente os tomates. Devem ceder ligeiramente à pressão, mas não devem ser demasiado moles. Então, um tomate demasiado mole pode estar maduro demais ou até começar a apodrecer. Exatamente. Pretende evitar tomates excessivamente macios ou moles. Estas dicas vão definitivamente ajudar-me a escolher os tomates perfeitos. Agradeço o seu conselho. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, ao escolher os tomates certos, pode realçar o sabor dos seus pratos. Absolutamente. É tudo uma questão de selecionar os ingredientes mais frescos e saborosos. De facto, aprecie a sua cozinha e os deliciosos tomates que escolhe. Boa cozinha! Obrigado. Mal posso esperar para pôr estas dicas em prática e saborear alguns pratos à base de tomate de dar água na boca. Tenho a certeza que os teus pratos ficarão fantásticos. Feliz cozinha e saboreando aqueles tomates suculentos. Vou fazer isso. Aqui está a colher os tomates perfeitos e criar delícias culinárias. Felicidades! Felicitações! Que as suas refeições sejam preenchidas com a bondade dos tomates frescos e saborosos. Bom apetite! Obrigado. Vamos fazer de cada refeição uma celebração de deliciosos sabores e ingredientes frescos. Lição 10. Compras online. Olá, Ana. Alguma vez experimentou compras online?
Ouvi dizer que é bastante conveniente. Olá, John. Sim, experimentei compras online e é definitivamente uma maneira conveniente de comprar uma variedade de itens. É ótimo ouvir isso. Que tipo de coisas costuma comprar online? Bem, compro uma vasta gama de produtos online, desde vestuário e acessórios a eletrónica e utensílios domésticos. Isso é impressionante. As compras online parecem oferecer uma vasta seleção de produtos. Absolutamente. O mercado online fornece acesso a uma ampla gama de opções que podem não estar disponíveis nas lojas físicas. Isso é verdade. É conveniente ter tantas opções ao nosso alcance. Sem dúvida, poupa tempo e esforço. Além disso, pode facilmente comparar preços e ler comentários antes de fazer uma compra. Isso é uma vantagem significativa. Ajuda a garantir que está a tomar uma decisão informada. Consigo ver como as compras online podem ser benéficas. Há alguma desvantagem disso? Bem, uma desvantagem potencial é que não podemos ver ou experimentar fisicamente os itens antes de comprá-los. Isso é uma preocupação válida. Como é que lidam com isso? Costumo verificar as tabelas de tamanhos, ler cuidadosamente as descrições dos produtos e procurar o feedback dos clientes sobre o tamanho. Isso soa como uma boa abordagem. É importante recolher o máximo de informação possível. Definitivamente. Outra coisa a considerar é a fiabilidade do vendedor online. É essencial escolher websites respeitáveis e fidedignos. Isso faz sentido. É crucial para garantir uma experiência de compra online segura. Absolutamente. Procure sites que tenham opções de pagamento seguras e um bom histórico de satisfação do cliente. Vou ter isso em mente. Segurança e fiabilidade são fundamentais quando se trata de compras online. Absolutamente. E não se esqueça de verificar quaisquer custos adicionais, como taxas de envio ou políticas de devolução. Bom ponto. É importante estar ciente de quaisquer encargos extras ou do processo de devolução de itens, se necessário. Exatamente. Então, já experimentou compras online antes? Sim, eu tenho. Comprei alguns livros e eletrónica online. Foi bastante conveniente. É ótimo ouvir isso. As compras online podem ser uma forma eficiente e de poupar tempo para conseguir o que precisa. Absolutamente. Mudou definitivamente a forma como fazemos compras e abriu novas possibilidades. De facto, desde que o abordemos com cautela e consciência, as compras online podem ser um grande recurso. Concordo. Vamos abraçar a conveniência das compras online enquanto estamos atentos às nossas escolhas. Bem dito. Boas compras online e descoberta de novos tesouros com apenas alguns cliques. Obrigado. Aqui está a conveniência e infinitas possibilidades de compras online. Saúde.
Lição 11. Pontas verdes do polegar. Olá, Ana. Comecei a fazer jardinagem recentemente e pergunto-me se há mais alguma coisa que preciso saber além de regar as minhas plantas. Olá, John. É ótimo ouvir isso. A jardinagem pode ser um passatempo gratificante. Para além da rega, há mais algumas coisas que deve considerar. Entendo. O que mais devo ter em mente para garantir a saúde e o crescimento das minhas plantas? Um aspecto importante é a fertilização das suas plantas. Precisam de nutrientes para prosperarem. Isso faz sentido. Com que frequência devo fertilizar as minhas plantas e que tipo de fertilizante devo usar? A frequência e o tipo de adubo dependem da espécie vegetal. Algumas plantas requerem fertilização regular, enquanto outras podem necessitar com menos frequência. Vou certificar-me de pesquisar as necessidades específicas de cada uma das minhas plantas. Existem dicas gerais para escolher o fertilizante certo? Sim, ao selecionar um fertilizante, considere o seu teor de nutrientes. Procure um fertilizante balanceado que forneça elementos essenciais como nitrogênio, fósforo e potássio. Adubo balanceado com elementos essenciais conseguiu. Existe uma forma específica de aplicar o adubo? É melhor seguir as instruções fornecidas na embalagem do fertilizante. Geralmente, vai querer espalhá-lo uniformemente ao redor da base da planta e depois regar. Isso soa bastante simples. Vou ter a certeza de seguir as instruções cuidadosamente. Ótimo! Outra dica é estar atento ao timing. Fertilize as suas plantas durante a estação de crescimento ativa para obter os melhores resultados. O timing é importante. Vou acompanhar a estação de crescimento e fertilizar em conformidade. Excelente! Lembre-se que a fertilização excessiva pode ser prejudicial para as plantas, por isso siga sempre a dosagem recomendada. Bom ponto. Não gostaria de causar nenhum mal exagerando. Absolutamente! E não se esqueça de regar bem as suas plantas após a fertilização para ajudar os nutrientes a chegarem às raízes. Vou certificar-me de os regar adequadamente após a fertilização. Obrigado pelo lembrete. Sejam bem-vindos! A jardinagem tem tudo a ver com manter um ambiente saudável e nutritivo para as suas plantas. Estou a começar a perceber isso. Não se trata apenas de regar. Há muitos fatores a considerar. De facto, cada planta tem as suas próprias necessidades específicas, por isso é importante pesquisá-las e compreendê-las. Vou dedicar um tempo a educar-me sobre os requisitos individuais das minhas plantas. Quero dar-lhes o melhor cuidado possível. É maravilhoso ouvir isso. As suas plantas irão apreciar a atenção e cuidado extra. Espero que sim. Estou entusiasmado por vê-los crescer e prosperar sob os meus cuidados. Tenho a certeza que o farão. Com a sua dedicação e o conhecimento certo, o seu jardim florescerá. Obrigado. A sua orientação tem sido inestimável. Um presente para uma jardinagem bem-sucedida e plantas vibrantes e saudáveis. Saúde. Lição 12. Planear uma viagem. Olá, Ana. Estive a pensar na nossa próxima viagem. Como devemos orçamentar isso em termos de despesas?
Olá, John. É um grande plano. Quando se trata de orçamentar uma viagem, há algumas coisas que devemos considerar. Isso faz sentido. Quais são os fatores-chave que devemos ter em mente? Em primeiro lugar, temos de pensar nas despesas de transporte. Como planeias chegar ao nosso destino? Estava a pensar em voar para a cidade. Portanto, devemos considerar o custo dos bilhetes de avião. Absolutamente. É importante pesquisar diferentes companhias aéreas e comparar preços para encontrar as melhores ofertas. É uma boa ideia. Vou procurar diferentes companhias aéreas e tarifas para encontrar a opção mais acessível. Ótimo! Em seguida, devemos considerar o alojamento. Como imagina a nossa estadia na cidade? Acho que seria bom ficar num hotel. Deveríamos procurar um que se encaixe no nosso orçamento. Definitivamente. Considere a localização, as comodidades e as tarifas dos quartos ao escolher um hotel. Vou certificar-me de encontrar um hotel que satisfaça as nossas necessidades enquanto estiver dentro do nosso orçamento. Maravilhoso! Outra despesa significativa a considerar é a alimentação. Como planeia comer durante a nossa viagem? Acho que deveríamos experimentar uma mistura de jantar fora e cozinhar as nossas refeições para poupar dinheiro. O que é que acha? Isso soa como um bom plano. Pesquisa restaurantes locais para opções acessíveis e também podemos comprar mercearias para cozinhar algumas refeições. É uma abordagem inteligente. Podemos experimentar a gastronomia local ao mesmo tempo que estamos atentos às nossas despesas. Exatamente. Além disso, não se esqueça de levar em consideração quaisquer atrasos ou atividades que deseja explorar na cidade. Certo. Devemos pesquisar o custo de museus, passeios ou quaisquer outras atrações que queremos visitar. Absolutamente. Procure descontos ou pacotes que possam ajudar a reduzir as despesas. Vou fazer uma anotação para pesquisar o custo das atrações e ver se há alguma oferta especial disponível. Ótimo! Por último, é sempre uma boa ideia reservar algum dinheiro extra para despesas inesperadas ou lembranças. Isso é um bom ponto. Ter um fundo de contingência garante que estamos preparados para quaisquer custos imprevistos. Definitivamente. É melhor estar preparado e ter alguns fundos extra por precaução. Concordo. Por isso, considerando transporte, alojamento, alimentação, atrações e tendo um fundo de contingência, podemos orçamentar a nossa viagem de forma eficaz. Absolutamente. Um orçamento adequado ajuda-nos a aproveitar a nossa viagem enquanto estamos atentos às nossas despesas. Obrigado. Agradeço o seu conselho. Vou começar a trabalhar no nosso orçamento imediatamente. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, planear e fazer um orçamento antecipado tornará a nossa viagem ainda mais agradável. Vou fazer isso. Uma aventura bem planeada e econômica. Felicitações! Lição 13. Planeamento de viagens. Olá, Ana. Estive a pensar em planear uma viagem. Também considerou a localização? Olá, John. Absolutamente,
A localização é um fator importante a considerar no planeamento de uma viagem. Para onde está a pensar ir? Procurei locais perto da costa com belas praias e muitas atividades ao ar livre. Isso soa como um grande plano. Os destinos costeiros oferecem muitas oportunidades de relaxamento e aventura. Exatamente. Quero aproveitar a praia e também explorar as áreas envolventes. Tinha alguma localização específica em mente? Bem, sempre quis visitar a Costa Amalfitana, em Itália. É conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes e cidades pitorescas. A Itália soa fantástica. Ouvi grandes coisas sobre a Costa Amalfitana. Que outros locais considerou? Também olhei para a Riviera Francesa. Tem um charme costeiro semelhante e oferece uma mistura de luxo e beleza natural. A Riviera Francesa soa adorável também. Deve ser fantástico experimentar o estilo de vida mediterrâneo. Definitivamente. A região do Mediterrâneo tem um fascínio único com a sua cultura vibrante, cozinha deliciosa e paisagens deslumbrantes. Não podia estar mais de acordo. Então, quando planeamos uma viagem como esta, como devemos fazer um orçamento para as despesas? É essencial considerar várias despesas como alojamento, transporte, refeições, atividades e quaisquer custos adicionais. Isso faz sentido. Como podemos estimar as despesas com precisão? Investigar os custos médios de alojamento e transporte no local escolhido é um bom ponto de partida. Os sites de viagens online podem fornecer informações úteis. Vou certificar-me de reunir toda a informação necessária sobre preços e custos. Há mais alguma coisa que devamos ter em mente? Não se esqueça de fazer um orçamento para refeições e atividades. Procure restaurantes locais e atrações gratuitas ou de baixo custo para ajudar a gerir as despesas. Bom ponto. Explorar a gastronomia local e encontrar atividades acessíveis pode melhorar a experiência geral. Absolutamente. É tudo uma questão de encontrar um equilíbrio entre desfrutar do que o destino tem para oferecer e ficar dentro de um orçamento razoável. Vou ter isso em mente. É importante planear com antecedência e alocar fundos para cada aspecto da viagem. O planeamento e a orçamentação irão ajudá-lo a aproveitar ao máximo a sua viagem sem qualquer stress financeiro. Obrigado pelo conselho. Agradeço as suas ideias. Agora sinto-me mais preparado para começar a planear a minha viagem. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Espero que o planeamento da sua viagem corra bem e que tenha uma aventura incrível. Obrigado. Estou animado para explorar os belos destinos costeiros e criar memórias inesquecíveis. Lição 14. Perseguição musical. Olá, Ana. Estive a pensar em pegar num instrumento musical. Parece uma ótima maneira de relaxar. Olá, John. É uma ideia maravilhosa. Tocar um instrumento musical pode ser um passatempo gratificante. Já decidiu qual o instrumento que pretende aprender? Estou inclinado para a guitarra. É versátil e habitualmente utilizado em vários géneros musicais.
Parece uma escolha razoável. A guitarra é um instrumento popular com uma vasta gama de recursos de aprendizagem disponíveis. Ouvi dizer que a prática consistente é crucial para o progresso. Com que frequência devo praticar para ver melhorias? A prática regular é, de facto, importante. Começar com 20-30 minutos por dia, pelo menos 5 dias por semana, é uma boa maneira de construir uma base sólida. Enganei-o. Vou ter a certeza de reservar um tempo dedicado para a prática todos os dias. É um grande compromisso. A consistência irá ajudá-lo a desenvolver a memória muscular e melhorar as suas habilidades de jogo. Estou animado para começar. Existem técnicas ou exercícios específicos em que eu deveria me concentrar? Absolutamente. Comece com formas básicas de acordes e exercícios com os dedos para fortalecer os dedos e melhorar a coordenação. Vou certificar-me de incluir esses exercícios na minha rotina de prática. Existem recursos online que recomendar para iniciantes? Os recursos disponíveis são abundantes. Sites como o YouTube e plataformas de tutoriais online oferecem aulas e tutoriais gratuitos para iniciantes. Isso é útil. Vou explorar essas plataformas para complementar a minha aprendizagem. Há alguma música em particular com a qual sugira que eu comece? Comece com músicas simples que usam os acordes que aprendeu. É uma ótima maneira de aplicar os seus conhecimentos e manter-se motivado. Vou procurar músicas para iniciantes para praticar e aumentar gradualmente o nível de dificuldade. Obrigado pela sugestão. Sejam bem-vindos. Lembrem-se, aprender um instrumento é uma viagem. Não desanimes com os desafios. Aproveite o processo. Vou ter isso em mente. É tudo uma questão de apreciar a música e abraçar a experiência de aprendizagem. Absolutamente. A música é uma linguagem universal que traz alegria e realização. Estou entusiasmado com a vossa viagem musical. Obrigado. Agradeço a vossa orientação e encorajamento. Vem descobrir a alegria de tocar música. Lição 15. Alcançar objetivos. Olá, Ana. Tenho pensado nos nossos objetivos e em como alcançá-los. Já fez algum trabalho semelhante no passado? Olá, John. Sim, trabalhei em vários projetos e consegui alguns resultados significativos. Quais são os objetivos que procura alcançar? Tenho um objetivo pessoal de correr uma maratona. Quero melhorar a minha aptidão e desafiar-me fisicamente. Já alguma vez treinou para uma maratona? Isso soa como um grande golo. Embora não tenha treinado especificamente para uma maratona, tenho experiência com corridas de longa distância. Posso ajudar-te definitivamente com algumas dicas. Isso seria fantástico. Sei que exige dedicação e um plano de formação estruturado. Como devo fazer para criar um? Primeiro, avalie o seu nível de condicionamento físico atual e defina marcos realistas. Aumente gradualmente a sua quilometragem e incorpore exercícios de cross-training para aumentar a resistência e prevenir lesões. Isso soa razoável. O progresso incremental e a prevenção de lesões são importantes para o sucesso a longo prazo. Alguma sugestão de nutrição durante o treino? A nutrição adequada é crucial para o treino de maratona.
Certifique-se de que está a consumir uma dieta equilibrada com hidratos de carbono suficientes para energia e proteína para a recuperação muscular. A hidratação também é fundamental. Vou ter a certeza de prestar atenção à minha dieta e manter-me devidamente hidratado. É essencial para abastecer o meu corpo para as exigentes sessões de treino. Absolutamente. Lembre-se de ouvir o seu corpo e dar-lhe um descanso adequado. A recuperação é tão importante como o próprio treino. Vou ter isso em mente. O descanso e a recuperação permitirão que o meu corpo se adapte e fique mais forte. Enfrentou algum desafio enquanto trabalhava em prol dos seus objetivos? Definitivamente. Os desafios fazem parte do percurso. É importante manter-se motivado e superar obstáculos ao longo do caminho. Tenha uma mentalidade positiva e acredite nas suas capacidades. Vou lembrar-me disso. Os desafios são oportunidades de crescimento e aprendizagem. É importante manter-se focado e persistente. Absolutamente. Lembre-se de celebrar os seus marcos e conquistas ao longo do caminho. É importante reconhecer o seu progresso e manter-se motivado. Isso é um grande lembrete. Celebrar pequenas vitórias vai manter-me motivado e animado para alcançar o meu objetivo final. Fico feliz que o considerem útil. Cerque-se de uma comunidade solidária ou de um parceiro de formação que possa encorajá-lo e desafiá-lo ao longo da sua jornada. Isso é um bom ponto. Ter um sistema de apoio pode fazer uma diferença significativa. Podemos motivar uns aos outros e responsabilizar-nos. Definitivamente. Juntos, podemos alcançar grandes coisas. Lembre-se, a jornada em direção ao seu objetivo é tão importante quanto alcançar o objetivo em si. Obrigado pela sua orientação. Agradeço as suas ideias. Estou entusiasmado por embarcar nesta jornada e alcançar o meu objetivo de maratona. Aula 16. Explorando a cidade. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem para uma nova cidade. Tem alguma recomendação sobre locais a visitar? Olá, John. Definitivamente visite o Museu da Cidade. Mostra a história e a cultura da cidade. Já visitou algum museu antes? Sim, já visitei alguns museus no passado. Acho que são fascinantes. Os museus são uma ótima maneira de aprender sobre o património local. Isso é maravilhoso. Os museus oferecem uma riqueza de informações e fornecem uma compreensão mais profunda das raízes de uma cidade. Concordo. Explorar a história e a cultura de um lugar enriquece a experiência de viagem. Há alguma exposição específica que recomende? Depende dos seus interesses, mas sugiro verificar as exposições permanentes que destacam os marcos da cidade e eventos significativos. Isso soa intrigante. Vou certificar-me de explorar essas exposições para ter uma compreensão abrangente da história da cidade. Além disso, não se esqueça de visitar os mercados locais e experimentar a cozinha regional. É uma forma fantástica de mergulhar na cultura local. Absolutamente. Adoro experimentar novos alimentos e experimentar os sabores locais. Algum prato em particular que devo procurar? Cada cidade tem a sua especialidade. Pergunte aos locais as suas recomendações. Experimentar pratos tradicionais dar-lhe-á um gostinho do património culinário da cidade.
Vou definitivamente procurar os favoritos locais. É uma ótima maneira de apreciar as tradições culinárias únicas da cidade. Enquanto explora, não deixe de conhecer a arquitetura e os pontos de referência. Muitas vezes refletem a história da cidade e são ótimas oportunidades fotográficas. Vou manter a minha câmara pronta para captar a bela arquitetura e marcos icônicos. Será uma ótima maneira de preservar memórias. Absolutamente. Não se esqueça de interagir com os locais. Eles podem fornecer informações valiosas e dicas privilegiadas sobre a cidade. Envolver-se com os locais é uma ideia fantástica. Podem partilhar joias escondidas e destinos fora do comum que os turistas talvez não conheçam. Precisamente. As recomendações locais podem tornar a sua viagem ainda mais memorável e única. Abrace a hospitalidade local e conecte-se com as pessoas. Estou animado para explorar a cidade, aprender sobre a sua história, experimentar a gastronomia local e conectar-me com as pessoas. Será uma experiência enriquecedora. Fico feliz em ouvir isso. Lembre-se, viajar não é apenas visitar pontos de referência, mas também mergulhar na cultura local. Obrigado pelas vossas valiosas sugestões. Agradeço as suas ideias. Estou ansioso por uma viagem inesquecível.